Então vamos lá? Estamos na lição 9, que o Eterno nos dê sabedoria e entendimento para avançar aí no governo e na palavra. Amém? Todos aqueles que estão aí presentes, sejam bem-vindos. Aqueles que vão ouvir depois, Deus abençoe. E vamos que vamos. Lição 9, então, os discípulos, o propósito original de Deus. Mateus, deixa eu pegar aqui. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximou-se, falando-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Romanos 8. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ser discípulo de Jesus é voltar ao plano original de Deus para nós. O discipulado é a restauração da imagem e a semelhança de Deus em nós, através de Jesus, gerando multiplicação de vidas. Então, vamos lá. Nessa matéria, vamos ampliar nossa caminhada dentro do propósito eterno de Deus. Os fundamentos do discipulado são alicerce que o Espírito de Deus vai lançar em nossa vida, a fim de nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. São bases que revelam a verdadeira vida da Igreja de Jesus, com o relacionamento de irmãos, pais espirituais, auxiliadores, pelo discipulado a cada passo no crescimento espiritual. É interessante aqui, irmãos, que a característica que Jesus nos deixa, principalmente em Mateus, é pregai, mas uma das partes que eu acho muito, muito impactante no capítulo 28 é que ele diz assim, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esses dias, ministrando na igreja, eu falei um pouco sobre essa dinâmica. Olha, o que nos difere dos primatas ou do que nós dizemos dos macacos, o que nos difere deles não é a inteligência. Porque se você pegar um macaquinho, ele é inteligente. Se você pegar um macaco, ele faz coisas que até mesmo um humano faz. Então ele consegue se desenvolver. E aí por isso vem essa questão que o homem ele é um ser evoluído que veio dessa espécie, ou seja, a evolução dessa espécie. Mas lógico que nós não cremos assim, cremos que já nascemos perfeitos e plenos em Deus. Porém, o que nos faz diferente de um macaco é a habilidade de transmitir conhecimento. O que acontece? O macaco, à medida que ele vai vivendo, ele vai aprendendo, a ponto dele ele se tornar muito esperto, muito inteligente, porém ele não consegue transferir isso para outra geração. Nós somos a espécie que nós conseguimos transferir o que sabemos para outra geração, e isso nos separa dessa espécie. Nós conseguimos, é lógico que também temos o espírito humano, o espírito de Deus, aquela coisa toda, mas eu estou dizendo agora de um lado físico. Nós conseguimos transmitir conhecimento, nós conseguimos mentorear
outros segundo aquilo que aprendemos. Então, uma geração nunca vai começar do zero. Ela sempre vai começar onde a outra geração está terminando. Então, a transferência de conhecimento. Jesus diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sabe o que eu coloco aqui? Que se você não consegue transferir o que Deus tem dado para você, você não passa de um macaco. Seja, se você não consegue transferir, querido, aquilo que está em ti, você não passa de um primata. O que te faz diferente é exatamente a habilidade de transferir conhecimento. E o Senhor nos chamou para sermos transferidores, mentores. A palavra é essa, mentores. Precisamos mentorear pessoas, precisamos transferir o que está em nós. Aquilo que eu tenho, eu vos dou, diz o Senhor. Não é assim? Aquilo que está em mim, eu transfiro para você. E uma da habilidade do discipulado é exatamente isso, é transferir aquilo que foi gerado em mim. Veja, um conhecimento, e esse conhecimento veio então agregando revelação, essa revelação veio agregando poder, autoridade. Agora eu transfiro isso para a próxima geração. Então, uma geração após outra vai sendo mais poderosa, mais forte, mais firme, mais temente. Mas o contrário tem sido a nossa prática. Cada geração que passa tem se tornado mais ignorante, mais fraca, mais burra, assim dizendo, ou seja, mais estúpida. Por quê? Porque não estamos transferindo espírito, não estamos transferindo essência. E o que o Senhor diz é isso. Não é para você só pregar. Olha, ele não diz assim, vai e faça discípulo. Ele diz assim no versículo 20, no versículo 18 ao 20, faça discípulos, batize as pessoas, porém ele termina dizendo ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aprendam, transforme-se e transfira. Esse é o mandamento do Senhor. Aprenda, ou seja, tenha revelação, que essa revelação te transforme, nunca passa aquilo que não te transformou ainda. Ou seja, coma, se nutra, gere dentro de você, libere. Mas esse liberar não é o liberar de só falar. Esse liberar é o liberar de mentorear. É o liberar de, querido, mentorie outros. Ensine outros. Senão você não passa de um macaco que está em evolução e aprendizado. Amém? Vamos lá. Lucas 6,14. Perdão, 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Mateus 10, 25. Basta o discípulo ser como seu mestre, ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, de acordo com Jesus, um discípulo é um aprendiz que está seguindo o mestre e deseja se tornar como ele. E aí a gente fala assim, nossa, que prepotente o apóstolo Paulo disse, né? Sejam meus imitadores. Não, querido, esse é o dever de todos nós. Há um ditado, há um dito diabólico para mim. Esse é um dito diabólico, que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é diabólico. Isso é satânico. Porque eu só posso dizer faça o que eu faço, falo, se eu estou fazendo. O que adianta eu falar para você, não faça isso e eu faço? Somos todos os dias tentados ser assim, né? Ou seja, siga as minhas ordens, porém, não siga as minhas práticas. Então, se as minhas ordens estão sendo opostas às minhas práticas, irmão, tá errado esse negócio, né? É desse jeito. Onde nós podemos ter isso na Bíblia? Abra aí, Mateus 23.
Mateus 23 diz assim, versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai por tudo quanto eles vos disserem. Então, o que ele fala? Jesus veio falar contra a lei, contra tudo. Não, Jesus falou na cadeira de Moisés, ou seja, que fala os mandamentos, estão os escribas e fariseus. Eles foram colocados lá. Façam tudo que eles falam, porque o que eles falam é bom. Porém, olha o que ele diz. Porém, não os imitais nas suas condutas, nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, meu irmão, não adianta a gente falar um monte de coisa para ter que fazer assim, 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 se eu não quero mover isso. Então, isso são coisas terríveis, amém? São coisas terríveis. Então, o apóstolo Paulo ele não foi presunçoso dizendo, sede meus imitadores. Ele foi bíblico. Gente, me imita. Vocês precisam me imitar. Eu preciso ser. Se eu sou um mentor, eu preciso ser um foco não de imitação. Ah, agora todo mundo vai ser cabeludo, todo mundo... Não é esse tipo de imitação. Mas o que ele está dizendo é, eu preciso ser uma referência. Porque não adianta eu ser um mentor se eu não sou uma referência de conduta. Peraí, ele está dizendo que é para ir para a direita, mas ele vai para a esquerda? Ele está dizendo que é para frente, mas ele mesmo vai para trás? Ele está dizendo não rouba, mas ele rouba. Ele está dizendo não minta, mas ele mente. Ele está dizendo não faça, mas ele faz. Peraí, esse negócio está muito errado. Está muito errado. Então, o discípulo, ele se torna como o mestre. É o alvo dele. Fazer discípulo é o propósito de Deus. Compare Gênesis 1, 27 e 28 com Romanos 8, 28 e 29. Vamos lá. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então nós vamos ver que tudo está ligado ao multiplicar. A ordem em Gênesis é multiplique, encha a terra. A essência de Romanos é que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Em Gênesis, vemos que fomos criados conforme a imagem de Deus e designados para nos multiplicar. Em Romanos, lemos que o propósito de Deus é sermos conforme a imagem de Jesus e nos multiplicarmos em muitos irmãos. Veja que o propósito de Deus para a nossa vida está expresso na vida e obra de Jesus. Em Jesus, Deus mantém e expressa o seu propósito. Colossenses 1:5. Perdão, 1:15. Meu Deus, hoje estou bom nas leituras. Esta imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Hebreus 1:3. Quer dizer, do 1 ao 3, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, nós somos sempre levados a sermos igual a Jesus, porque Jesus é igual a Deus.
Jesus é Deus que se fez homem, se tornou o modelo da vontade do Pai para nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos fez filhos de Deus. Por meio dele, a imagem, o caráter divino vai ser restaurado em nós, através da vida de Jesus na terra. Deus expressa a vida que ele sempre desejou para nós. Ser semelhante a Jesus é ter a imagem de Deus crescendo em meu viver. Diante do que vimos nos textos bíblicos citados, podemos declarar que o propósito eterno de Deus para a minha vida é ser um discípulo de Jesus, seu imitador, tornar-me segundo a sua imagem. Segundo ponto, fazer outros discípulos, multiplicar-me em novos irmãos desta grande família de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Segundo ponto, Deus quer qualidade e quantidade em sua família. O Espírito Santo forma uma igreja de discípulos para que ele cresça em quantidade e qualidade. Então, vamos lá. Qualidade é a imagem de Jesus em nós, o seu caráter, a sua santidade, o fruto do Espírito. Então, a gente vai ver lá todos os textos. Eu vou ler um texto aqui. Depois eu creio que todos já meditaram, né, nessa palavra. A gente está sempre lançando uma palavra adiantada para vocês meditarem. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, e o seu Espírito, o Espírito, né? Quantidade, são muitos irmãos, multiplicação de filhos para Deus. A gente vai ver lá em Atos 2. 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso é quantidade, né? Nossa missão não é apenas multiplicar as pessoas da igreja, mas cumprir o propósito eterno de Jesus. Então, não é só trazer um monte de gente, fazendo com que essas pessoas sejam frequentadores de igreja. É fazer com que essas pessoas sejam a imagem de Jesus. Porém, não adianta a gente também pegar e dizer que somos a imagem de Jesus se não estamos multiplicando esse conhecimento. Então, a qualidade e a quantidade sempre andam junto, ou seja, sempre terá que ter acréscimo. Se não tem acréscimo, é infrutificação. Terceiro, a missão da igreja é cumprir o propósito de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a receber todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Nossa missão é viver e executar o propósito do Rei. Se o propósito de Deus é gerar discípulos, filhos parecidos com Ele, então esta é a razão pela qual Jesus nos deu essa ordem de fazermos discípulos na terra. Ser um discípulo é o meu alvo pessoal e fazer discípulo é a minha missão. Então vamos lá. Ser um discípulo é o meu alvo, fazer discípulo é a minha missão. Ser e fazer discípulo é desenvolver em si e formar em outros a imagem de Jesus. É cumprir o propósito de Deus. A igreja é formada por discípulos de Jesus. Depois vocês leiam o capítulo 2 de Atos, que você vai ver tudo isso que nós estamos expressando. Algumas semanas após a ressurreição de Jesus, cerca de 120 pessoas eu estava aceitando as pessoas aqui. 120 discípulos, após a ressurreição de Jesus, cerca de 120 discípulos seus, homens e mulheres, começaram a obedecer a ordem dele, de Jesus. Eles estavam reunidos em Jerusalém, quando veio sobre eles o Espírito Santo. Naquele dia, Pedro pregou. Pedro
pregou sobre o plano de Deus, falando da vida e obra de Jesus, e chamou todos ao arrependimento. Cerca de 3.000 pessoas se converteram ao reino de Deus. Uma multiplicação de discípulos. Um final da lição na tarefa semanal. Daqui é uma outra coisa. 4. A verdadeira igreja de Jesus é formada de discípulos. Neste primeiro ano da igreja, o cristianismo era conhecido como o caminho. Os convertidos ao caminho são identificados como discípulos. Está todos os textos aqui. O termo discípulo aparece mais de 250 vezes na Bíblia. A palavra cristão aparece apenas 3 vezes. Olha que interessante isso. Cristão 3 vezes, porém discípulos 250 vezes. A palavra crente aparece 6 vezes e nunca relacionada com um termo que identifica uma religião, mas alguém que crê. Foi na cidade de Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, Atos 11:26. A palavra cristão significa pequenos cristos. Isto mostra como esses discípulos eram parecidos com Jesus. Hoje, o nome cristão passou a designar um membro ou simpatizante de uma religião chamada cristianismo. Mas esta não é a ideia de Deus. Lembra, querido, Jesus não veio implantar o cristianismo. Jesus veio implantar o reino. Porque o cristianismo passou a ser uma religião como o budismo, como o shintoísmo, ou seja, é uma filosofia espiritual. E Jesus não veio trazer filosofia para a alma. Jesus veio trazer transformação de espírito e transformação de alma, não filosofia. Então, mas apóstolo, mas nós não somos cristãos, nós não fazemos parte do cristianismo, em tese. Porque se nós pegarmos o cristianismo agora que nós estamos vivendo, é um cristianismo institucionalizado. É como um budismo, ou seja, virou uma religião. E Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer transformação. Ativação. É uma vida e não uma prática, e não uma tarefa. Cristão é um discípulo cada vez mais parecido com Jesus, com Cristo. É alguém que se arrependeu da independência de Deus, creu no evangelho de Jesus e converteu seu caminho para o caminho que é Jesus. Em resumo, um cristão verdadeiro é sempre um discípulo seguindo o caminho que é Jesus. Quinto ponto. O chamado à salvação é um chamado ao discipulado. Então, leia atentamente as palavras de Jesus nos textos bíblicos abaixo e procure recebê-las como ditas diretamente a você. Observe a coincidência entre a pregação do arrependimento e o chamado ao discipulado. Vamos lá, Lucas 14. Lucas 14, 25. Grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se, disse: se alguém vem após mim, não aborrecer a seu pai e sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem um meio para como concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar, todos as que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate ou contra outro rei, combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra eles com 20.000. Caso contrário, estando ou o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo a quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante. Geralmente a gente usa esse texto de construir
para as coisas que nós estamos fazendo. Ó, vê se vai dar certo. Porque, não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo de ser discípulo. Ele está dizendo, olha, antes de você falar que você quer ser um discípulo de Jesus, não, calcule bem. Calcula o negócio aí. Porque senão depois você vai falar, mas você não era crente? Você não era lá da igreja? Agora você está no mundão de novo, vai cair na bagunça? Uai, o que aconteceu? Ou seja, você vai ser um motivo de chacota. Mas peraí, você não estava assim? Você não era aquilo? Você não era aquilo? Então calcula primeiro. Realmente você quer ser discípulo de Jesus, meu irmão? Porque ser discípulo de Jesus é um pouco chapa quente. Eu lendo 1 Coríntios e o apóstolo Paulo, ele fala sobre acerca do casamento, né? Do casamento quando uma pessoa casa e a mulher, vamos supor, a mulher não é cristã, ele se converteu, a mulher não é cristã, e ele dá uma concessão, falou, olha, se assim acontece, né, e a pessoa quer conviver, beleza, mas se a pessoa não quer conviver, de boa, então separa. O apóstolo Paulo falando, estou contextualizando, e eu comecei a imaginar aquela situação que ele estava liberando, né? Mas contextualizando um pouco isso, irmão, hoje se torna um pouquinho diferente. Eu vou te explicar um pouquinho diferente, porque naquela época você assumir como um cristão é você assumir a tua pena de morte. Então naquela época você falar assim, eu sou um cristão, você está comprando briga contra tudo. Se você olhar no mundo árabe, no mundo até mesmo hebraico, hoje eu não sei que se está tanto, mas o Islã é assim. Quando uma pessoa sai do islamismo, ele é totalmente denegrido e às vezes até morto. Então o que ele estava dizendo aqui é, você tem uma esposa, um esposo que não quer entrar e não quer perder a vida por causa de Cristo, beleza. Mas hoje não, hoje ninguém morre por ser cristão, né? Pelo menos no Brasil, não. Ninguém está morrendo por falar ser cristão. Mas o que eu estou dizendo aqui é, irmãos, você já calculou o preço que você vai ter por seguir Jesus? Você já fez as contas se o negócio vai compensar mesmo? Ah, eu quero tanto ministério, eu almejo ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, um líder. Você já sentou e fez a conta? Se você dá conta? Então, assim, a palavra é essa. Você já fez a conta se você dá conta? Porque, imagine, você ser ungido aqui, daqui a pouco você sair fora, você está abandonando, você está pedindo para sair, você está falando que não aguenta mais. Você já fez a conta? O quanto isso vai ser ruim para você? O quanto vai falar assim, olha lá, ó, ele pediu tanto para ser ungido e agora? Não aguentou não, não aguentou a pressão não. Então faz a conta, querido, calcula. Calcula, ver se vai dar conta. É isso que Jesus está dizendo. Então ser discípulo está sempre ligado ao arrependimento e à renúncia. Amém? A salvação e o discipulado são praticamente coincidentes. Quem é salvo por Jesus se torna um discípulo fiel dele, vivendo em submissão no corpo de Cristo. O arrependimento é uma renúncia ao reino das trevas e uma introdução à vida espiritual do reino de Deus como discípulo. A decisão de se tornar um discípulo é o que demonstra o nível do arrependimento e da conversão de uma pessoa ao reino de Deus. Salvar discípulos e discipular salvo. Parece um trocadilho, mas é uma questão. Eu tenho que salvar discípulos e discipular os salvos. Mesmo que haja pessoas na igreja que ainda não se decidiram em trilhar o caminho do discipulado, isso não muda o fato de o propósito de Deus é salvar discípulos e discipular os salvos. Ontem eu falei isso na ministração. Exatamente essas palavras. Eu, como ministro, eu não quero somente interter o povo. Eu quero fazer com que eles se tornem discípulos de Jesus. Não estou ali para fazer as coisas bonitas na igreja, uma boa música. Ontem, né? Principalmente ontem. Ontem não teve louvor, não tem nada. Falei, irmão, hoje não vai tocar não. Hoje o negócio aqui não está legal. Não vai sem nada. Vamos só pregar aqui. Estamos precisando ser discipulados. Porque nós precisamos simplesmente nos parecer com Jesus e não manter uma estrutura funcionando. Se eu tenho 10 pessoas, essas 10 pessoas vão ter que ser discipuladas. E se elas não querem ser discipuladas, aí o problema é delas. Elas vão embora, caça outro ministério, outra igreja. Mas se ficarem no teu ministério, eles têm que serem discipulados.
Eles têm que se parecer com Jesus ao longo do tempo. Eles têm que trilhar esse caminho. Senão, meu irmão, as coisas vão dar ruim. Você não foi chamado, pastor que está aqui, a ser você não foi chamado para interter pessoas. Você não foi chamado para ser palhaço de circo. Você não foi chamado para ser bobo da corte. Você não foi chamado para ser animador de plateia. Você foi chamado para conduzir as pessoas à morte. Você foi chamado a conduzir as pessoas a renunciar ao seu estilo antigo de vida. Não, você foi chamado para ser um transformador. Então não caia no erro de ser o interteridor de plateia. Não sei se eu assassinei o português aqui, mas não caia nesse erro, querido, de querer agradar pessoas. Eu não estou dizendo que nós temos que ser também ignorantes ou esculhambar, mas o que eu estou dizendo é, nós não estamos aqui, queridos, para simplesmente fazer com que as pessoas se sintam bem na igreja. Nós temos que fazer com que as pessoas não se sintam bem no mundo. As pessoas têm que não mais querer ficar no mundo. No sentido assim, esse estilo de vida já não combina mais comigo. Isso é ser um discípulo. O discípulo é ser um com o mestre. E tudo aquilo que atinge a palavra me atinge, porque eu sou um com ele agora. Faz parte de mim. Amém? Vamos lá. A hora que eu olho esses textos, né? E aí eu vejo Jesus praticando essa mesma coisa. Não é que Jesus era duro, eu não vejo Jesus duro, eu vejo Jesus manso. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam que é duro demais, é grosso demais, ignorante demais, bravo, né? Se você falar, você é bravo, apóstolo. Sim, tem uns momentos que pega o chicote, porém, o que eu mais vejo essa expressão de Jesus é assim, eu vejo o jovem rico. Pô, o jovem rico Jesus amou, mas o cara foi embora e Jesus não foi atrás. Os discípulos de João 6,66 viraram as costas e falaram, olha, eu não quero ir. E Jesus ainda olha para Pedro e fala, cara, você quer ir junto? Pode ir. Porque se você está aqui, é porque você precisa ser transformado. Porque se você já fosse transformado, você não precisaria estar aqui. Só é discipulado quem precisa de transformação. Quem já foi transformado não precisa ser mentoreado, discipulado. Então, peraí, é para fazer do teu jeito? Então vai para lá. Porque aqui vai ser do meu jeito, vai ser da forma do discipulador e não do discípulo. Parece meio bruto isso, mas precisamos aprender assim, queridos. Se eu estou chamando as pessoas para serem transformadas, eu não posso deixá-las ser conduzidas da maneira que eles sempre agiram. Porque se você está agindo da maneira que você sempre agiu, você vai ter o resultado que você sempre teve. É simples. Então, nós precisamos ser chamados. E você agora, como um discípulo, porque aqui nós temos pastores e temos membros ou discípulos, assim dizendo, você tem que ser levado e ser deixado a ser conduzido dentro do discipulado. Se você entende que essa pessoa que está como teu mentor é a pessoa que o Senhor te colocou, é a quem Deus colocou você, irmão, siga. Você precise, né? Você precisa seguir. Você precisa estar seguindo. E isso muitas vezes vai custar as minhas decisões, vai custar o meu querer, vai custar a minha vontade. E o Senhor diz isso. Se você não deixar a tua vontade, se você não tomar a tua cruz, e se você não me seguir, você não pode ser o meu discípulo. Jesus é muito claro, querido. Jesus ele não tinha minhas palavras. Ele fala claramente, você não pode ser o meu discípulo. Sabe qual que é a palavra? Eu não te quero andando comigo. É verdade, pastora. Dói, mas cura, né? Quando eu olho Jesus dizendo isso, ele não está falando assim, você não pode porque você não vai entrar. Porque... Não, ele está dizendo, cara, eu não te quero. Você não quer negar a si mesmo? Você não quer tomar a tua cruz? Você não quer me seguir? Então eu não te quero. Eu não quero você do meu lado. Porque não vai dar certo, cara. Porque você vai tentar fazer do teu jeito e não é para fazer do teu jeito, é para fazer do meu jeito. Eu sou quem está te mentoreando. Eu sou quem está te conduzindo. Eu sou o caminho. Como você quer andar em mim, que é o caminho, trilhando os seus próprios caminhos? Não vai dar certo. Hoje eu estou meio que chacoalhando. Desde ontem eu estou meio chacoalhando a galera.
Vamos lá. A decisão de se tornar um discípulo é o que demonstra o nível de arrependimento. Estou coisado hoje. E da conversão de uma pessoa ao reino de Deus. Salvar discípulos e discipular salvos. Eu já falei daqui, né? Já. Na medida em que caminhamos nesse estudo, isso fica claro e desafiará a todos nós. Você está disposto e preparado? Parece, Rebeca, como sendo uma arrogância. A ponto parece. Olha para Jesus. Olha o que Jesus diz aqui para Pedro. Para Pedro, principalmente, né? Você quer ir junto? Vai. Mas o que nós temos que entender é que quando eu me lanço, eu vou colocar agora na tua área. Vamos colocar aqui na música. Se você é professora de música, a pessoa que vem não vai fazer do jeito dela, vai fazer do teu jeito, porque você está para ensinar. Se eu sou um professor de autoescola, todo mundo sabe dirigir um pouco, chega lá para tentar fazer alguma coisa. Não, peraí, esquece isso, você vai fazer desse jeito. Se eu estou como teu professor, eu não estou para compartilhar a ideia, eu estou para te ensinar. E isso vai precisar que você esteja apto a ser ensinado. Entendeu? A questão aqui parece ser bruto, mas quando a gente olha algumas mensagens de Jesus, que a gente quer pastoralmente amenizar essas palavras de Jesus. A gente quer colocar amor nesse sentido, amor como passação, amor como permissividade. E não é. Jesus está dizendo claro, se você não negar a si mesmo, se você não tomar a tua cruz, você não pode ser meu discípulo. Porque você não vai conseguir caminhar no caminho certo. Eu creio que a maioria de vocês, e principalmente como se estendeu, como é verdade, Fanny. É complicado, né? Não. Mas a grande questão dentro dessa dinâmica, deixa eu só colocar 2 pontos. Um é quando nós vemos líderes autoritários que estão implantando uma ideia pessoal, chamando as pessoas a serem escravas denominacionais. Ponto. Outro ponto, a gente vai ver de mestres e mentores que estão ensinando. Eu estou dizendo agora como mestres e mentores que está levando para um caminho. Então, peraí. Irmão, se você está aqui para ser ensinado, eu não estou aqui para ficar, tipo assim, eu vou te ouvir, não é que eu não vou te ouvir, eu vou te ouvir. Porém, eu vou eu vou te colocar para um caminho. E se você não está disposto a ir para esse caminho e trilhar o teu próprio caminho, então você não precisa estar comigo. É simples. Ou seja, você já tem o teu caminho, você já tem a tua ideia, você já tem uma ideia pré-formada. Então, para que você quer ser ensinado? Para que você quer ser mentoreado? Você não tem como ser discípulo. Aqueles que não estão dispostos a aprender e seguir o mestre, ele não está apto a ser um discípulo. A questão é essa. Veja que Jesus, ele não está falando do reino, ele está falando do discípulo. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Ponto. Ponto. Não pode ser o meu discípulo. Porque um discípulo, ele é um aluno. E aluno que não quer aprender, ele é professor. Então, peraí, se você já é professor, então você não tem como ser discípulo. Eu não sei se vocês estão, como que está passando, mas é claro isso. O que nós estamos vendo é pessoas entrando dentro do reino. Eu vou dizer problemas que eu já tive como pastor. Pessoas que vêm do mundo e eles querem colocar a prática, vamos supor, empresarial no mundo para dentro da igreja. Não, vamos fazer assim, vamos esquematizar isso, vamos esquematizar aquilo. Não, queridos, aqui você faz no mundo. Aqui você aprende. Volta para cá, esquece daqui. Isso que você aprendeu no mundo não funciona aqui. Aqui é diferente.
Então não tenta assemelhar essas coisas. Então lá você era o cara, você é empresário, você é os top das galáxias. Aqui você é um discípulo. Então senta aqui e vou te ensinar como viver no reino. E era isso que Jesus estava dizendo. Você quer ser meu discípulo? Você tem que aprender a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E aí eu volto de novo dizendo, tem muitas pessoas que estão na igreja, porém não querem ser discípulos. Eles querem simplesmente andar segundo aquilo que eles acham. E quando nós estamos falando de uma família, imagine agora uma família, todo mundo fazendo o que quer. Não, dá confusão. Quando nós falamos de comunhão, temos que ter isso. A disciplina no discipulado. Deixa eu até ler aqui o que vocês foram colocando. É esse jeito. Verdade. É isso que vocês colocaram. Essa vida de crucificar, essa vida de ser crucificado ou de estar crucificado, é isso, irmãos. É doído ouvir, porém é isso. Né? É doído ouvir, porém é exatamente esse nível, esse tipo de situação que nós precisamos. Se somos discípulos, precisamos seguir o mestre. Olha que Jesus fala. Jesus é a maior coisa, né? É o maior mestre ou o maior exemplo. Ele sempre falou: eu não vim fazer a vontade do meu pai. Eu vim fazer a vontade. Eu não vim fazer. Quer dizer, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Agora eu vou colocar como um discípulo e um discipulador. Eu já tive duas coberturas apostólicas, assim dizendo. Uma e essa que eu estou com o apóstolo José. Na cobertura anterior, eu só levava bronca. Irmão, todo dia eu levava um rabo de arraia. Todo dia. Todo dia eu levava um puxão de orelha. Todo dia tinha um negócio, todo dia. Mas culpa dela? Não, era culpa minha. Porque eu sempre estava fazendo, sempre estava. Aquilo que colocou, meu ouvido não era circuncidado e tudo aquilo que eles falavam, às vezes ficava assim, né? Depois de um tempo, ficava como era uma pegação no meu pé, era uma pegação no meu pé, aí tá pegando no meu pé, tá pegando no meu pé. E aí eu começava naquela coisa, mas aquela pessoa estava me conduzindo para o caminho certo, porém, no meu entendimento, aquela pessoa estava paralisando o meu chamado. Beleza. Eu tive que aprender por um modo mais difícil, que é o modo da experiência própria, porque o sábio aprende com as experiências dos outros, o tolo tem que passar pelas experiências, né? Então, eu fui tolo. E aí eu tive que aprender com as minhas próprias mazelas. E aprendi, graças a Deus. Agora, já há 5 a 6 anos, eu estou com o apóstolo Joseí, e, sinceridade, acho que eu levei umas 3 ou 4 puxadas de orelha. Foi pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Só um pouquinho, querido. Tem uma pessoa me ligando aqui, insistindo. Só um pouquinho.
Amém? E assim, quando eu passei para essa cobertura, agora, eu comecei. O que vocês estão conversando aqui, gente? É, eu comecei a ver que eu não levei tantas disciplinadas, assim dizendo, ou puxões de orelha, não foram tão constantes como antes. Por quê? Porque eu já estava agora apto a ouvir. Então, quando eu estou ensinável, quando eu estou manso, quando eu estou no sentido assim, agora eu estou, o que você falar, estou disposto a obedecer, porque eu entendo que você está me dando uma direção, isso não me fere mais e não precisa com que as pessoas sejam nervosas comigo. Ou seja, não precisa, porque o que faz a pessoa ficar nervosa comigo? É quando ela está me mostrando uma direção e eu estou indo para outra. E aí o nervoso é, cara, então para que você precisa de mim? Você não precisa de mim. Eu estou te mostrando você ir para lá e você está dizendo que vai para lá porque você não concorda comigo, então você não precisa de mim, ué. E aí eu fazia isso, ou seja, eu era assim, um discípulo que a pessoa falava vai para a esquerda, eu ia para a direita. Vai para frente, eu dava ré para trás, né? Lógico que ré para frente não dá, mas nós dávamos ré para trás. E aí a gente vai começar a ver que eu sempre estava sujeito a levar esfregão, rabo de arraia, voadeira, paulada, tijolada, martelada, espadada, porque o meu coração era sempre ocioso e ansioso para poder fazer alguma coisa. Mas depois que eu entrei no descanso e entendi, cara, eu preciso ser mentoreado, e quem está me mentoreando, ele está com a direção de Deus. Eu sei que é Deus que me colocou aqui. Então, se é Deus que me colocou com essa pessoa, irmão, o que ele falar vai vir como de Deus para mim. E aí eu comecei a obedecer. E eu não precisei mais levar paulada, não precisei mais ser corrigido. Não é que eu não tenho falha, mas a pessoa só chegar para mim e falar assim, meu irmão, faz desse jeito aqui que é melhor. Beleza, estou fazendo. Porque eu entendi que eu neguei a minha própria vontade e eu sei que aquilo que ele está me direcionando não é para o meu mal, é para o meu bem. Então eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar pensando mal, porque eu neguei a mim mesmo e tomei a minha cruz e estou seguindo. Vamos lá, eu estou seguindo o apóstolo Joseir. Eu estou seguindo. Ai, mas a gente não pode seguir homens. Ah, irmão, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz para não confiar em braços humanos, ou seja, não é braços de gente que me sustenta. Não é braços humanos que é a minha fé. Braços humanos não é a minha fé. Minha fé ou minha força vem do Senhor. Porém, eu sou conduzido por homens. Isso é o discipulado. Senão ele não tinha falado, ensinando a guardar os meus mandamentos. Nem? Então aqui entra de novo essa palavra. Precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Jesus nunca vai me seguir. Nem? É desse jeito, né, Ana? O negócio da graça tem virado uma desgraça no meio do povo. Amém? Vamos lá. Então, a pergunta de novo. Você está disposto e preparado? Você já calculou o preço? A palavra que Jesus diz é: aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, esposa e a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por que ele diz isso, irmãos? Aquele que não aborrecer. São algumas palavras-chave que Jesus usa. Fazer discípulo é ter um relacionamento pessoal com alguém, ensinando para amadurecimento, moldando a imagem de Cristo e capacitando e se reproduzindo. O discípulo é um relacionamento de paternidade espiritual para levar um filho espiritual à maturidade em Cristo. É nos tornando santo como ele é santo. O discipulado é o caminho de volta ao propósito eterno de Deus. É o processo de restauração da imagem e semelhança de Deus em nós, através de Jesus, gerando multiplicação de vidas. O discipulado é a formação de um cristão.
Olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês. A pior coisa que um discípulo ou um filho pode ouvir, a pior coisa é: faz do jeito que você quiser. Querido, se você ouvir isso, você pode se arrepender das suas atitudes e voltar, correndo. Quando um discipulador ou um pai diz para você: faz o seguinte, não vou falar mais nada não, faz o que você quiser. Não pense que isso é coisa boa, isso é a pior coisa que existe, porque essa pessoa está te entregando aos desejos do teu próprio coração. Vou ler um texto para que você entenda. Abra aí Salmo 84. Não é 84 não, perdão. Só um pouquinho. Salmo 81. Versículo 10, ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Olha o versículo 12. Assim, é mais de lei, Deus abençoe. Olha o que diz assim: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Gente, isso daqui é terrível. Deixa eu ler na mensagem. A mensagem geralmente ele dá um solavanco maior. Versículo 11 e 12. Mas o meu povo não escuta, Israel não presta atenção. Então, eu soltei a rédea e disse a eles: corram, façam do jeito de vocês. Esse texto aqui para mim é fantástico. Versículo 13, ele diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse no meu caminho, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com trigo mais fino e e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha o que o Senhor está dizendo, querido. Comeria dos trigos mais finos, isso é tremendo. Sabe o que eu vejo aqui? Quando você é teimoso, e a palavra desse mês é sobre teimosia, nós estamos trabalhando muito sobre teimosia. Sabe o que o Senhor fala? Aqueles que não querem ser discípulos, aqueles que andam teimosos nos seus caminhos, o próprio Deus diz: faz o que você quiser. A palavra tem várias vezes que Deus diz: e Deus os entregou aos seus próprios desejos. Então, às vezes, as pessoas, eu já ouvi isso: olha, Deus não está falando nada comigo nesse sentido, Deus não está me corrigindo, Deus não está falando o contrário, eu estou vivendo assim e Deus disse que tá bom. Quer dizer, Deus não está falando nada. Sabe, querido, às vezes Deus não está falando nada porque Ele já te entregou para você andar nos desejos do teu coração. Deus já te entregou a você mesmo. Deus já diz: ó, estou lavando a mão, faz o que você quiser. Então, quando um pai, quando um mentor, quando um discipulador, ou até o próprio Deus disser: faz do teu jeito, vou dizer um negócio para você, meu irmão, dá ré para trás e se arrependa. Se arrependa e peça perdão terrivelmente. Corre, fala: pelo amor de Deus, não me entregue a mim mesmo. Porque se eu for entregue a mim mesmo, eu me destruo.
Não me deixe, querida, a figura de um mentor e de um discipulador, ele é a figura que vai sempre te puxar. É a figura da lei, é a figura da vara, é a figura da punição, é a figura da correção, muitas vezes. É a figura da ordem. Então, quando você é entregue para você mesmo, sabe o que acontece? Lascou, meu irmão. Lascou porque você agora está sem limites. E uma criança sem limite, ela morre. Pega para o teu filho pequeno e diz assim, faz o que você quiser a partir de hoje. Ele não toma banho, não escova o dente, como quer, toma o que quer, faz com ele. Vê se vai ser bênção ou se vai se tornar uma destruição para a vida desse menino. Assim também. Amém? Então, vamos lá. Mas aí, só complementando aqui, por que Deus nos entrega ao desejo do nosso coração? Porque somos teimosos. Aí entra naquilo que ele estava falando. O que é a teimosia? É eu estar em um lugar, mas não aceitar aquilo que está sendo proposto. Eu sou teimoso. É para ir para a direita, eu vou para a esquerda. Quando eu olho teimosia, eu sempre olho para Israel, né? Israel, eles chegam lá e falam assim, vamos ir. Aí o povo fala, não vamos. Não vamos, não vamos, que nós vamos morrer. Não vamos, não vamos. Aí Deus fala, agora vocês não vai. Aí, agora nós vai. Agora vai, meu irmão, vamos lá, vamos para a guerra, vamos. Meu Deus do céu, como um povo teimoso, gente. É teimoso. E aí é terrível. Vamos lá. O discipulado é o caminho de volta aos propósitos eternos de Deus. É o processo de restauração da imagem e semelhança de Deus em nós, através de Jesus Cristo, gerando multiplicação de vidas. O discipulado é a força de um cristão, é a formação de um cristão. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus a se aproximarem mais dele e reproduzirem. Então, aleluia, Deus está restaurando a verdade do discipulado em seu reino. Vamos ampliar o entendimento dessa caminhada de discípulo. Vamos crescer na revelação do que é ser um discípulo de Cristo. Entenderemos melhor a nossa missão como igreja e o Espírito de Deus nos libertará de conceitos errados do cristianismo desse século. Nosso coração será alinhado com o propósito de Deus e anelaremos ser uma igreja de muitos filhos semelhante a Jesus. Amém? Então, assim, irmãos, a gente sabe, eu sei nesse contexto que às vezes muitas pessoas também viveram um extremo, viveram uma ditadura, viveram as coisas de faraós, principalmente quem veio dessas igrejas de muitas multiplicações, né, dessas coisas frenéticas multiplicadoras. Então, eles vivem uma submissão. E quando nós falamos submissão, vieram de uma submissão cega, onde faraós estavam arregimentando escravos. Isso não são discipuladores, esses não são mentores. Esses são, querido, esse é um paternalismo, na verdade, não uma paternidade. Esses são servos feudais e não mentores do reino. Nós sabemos que existem os extremos, onde pessoas mal intencionadas, pessoas egoístas, pessoas com má disposição do coração, que é regimentar escravo. Você entendeu? Então, aí quando vem uma palavra dessa que você precisa obedecer, aí já vem logo as feridas, né? Não estou dizendo no caso aqui da Rebeca que suscitou aquilo, não tem nada a ver. Mas o que eu estou dizendo existe dois extremos. Um extremo é essa obra de Faraó. Porém, a outro extremo é a cultura hippie. Não estou dizendo dos hippies, eu estou dizendo da cultura hippie no meio do povo, que é a cultura da anarquia. Faz o que você quiser, liberdade, sabe? Ninguém pode mandar no outro, ninguém pode decidir nas coisas do outro. Então, são dois extremos. Um são os senhores feudais, outros são os hippies gospel, né, de anarquia, que eu estou ali, né, eu faço o que eu quiser. Então, a gente tem que viver sempre no meio. Temos que, sim, ter a nossa mente pensante, temos que ser pessoas que tenham o pensamento e que saiba decidir as coisas, porém, eu tenho que ser uma pessoa discipulável, ensinável, mentoriável, transformável. Amém?
Deus abençoe e que você se torne um discípulo verdadeiro a cada dia. Até a próxima. Shalom, shalom.